Nós conhecemos bem a história da torre que dividiu a humanidade. Uma lenda sobre orgulho, ambição e, no fim, confusão. Mas, e se o maior segredo dessa história não estiver na queda da torre, mas na linhagem silenciosa que nasceu de suas ruínas? Enquanto o mundo se quebrava em 1000 pedaços, em nações e línguas diferentes, uma única família, geração após geração, carregava o fio de uma promessa. Hoje, vamos desvendar a conexão secreta entre a Torre de Babel e o homem que daria início a um povo escolhido, Abraão. Para entender a fratura, primeiro precisamos lembrar como era a unidade. Imagine um mundo recém-nascido, saído das águas do dilúvio. A humanidade, toda descendente de Noé e seus filhos, era um só povo. Gênesis 11 nos diz que toda a terra tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Havia uma harmonia, uma sintonia que hoje parece até um sonho. Migrando do Oriente, eles encontraram uma planície perfeita na terra de Sinar, a futura Babilônia, bem no coração da Mesopotâmia. E foi ali que a semente da ambição brotou. Nesse cenário, uma figura se destaca: Nimrod, bisneto de Noé. A Bíblia o descreve como o primeiro homem poderoso na terra e um caçador tão notável que se tornou um ditado. Ele foi um fundador de reinos e seu domínio incluía a própria Babel. Embora a Bíblia não o ligue diretamente à torre, a tradição, como a do historiador Flávio Joséfo, o coloca no centro do projeto. Nimrod personificava a força e a capacidade humana, e foi esse espírito que contagiou a civilização. Eles olharam para o céu não com admiração, mas com desafio. Olharam uns para os outros e disseram: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Eles dominaram a tecnologia da época, transformando barro em pedra artificial e usando betume como argamassa. Tinham o poder de moldar o mundo, mas o projeto deles ia muito além da engenharia. Havia um propósito mais profundo. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E aqui a gente vê a rebeldia em dose dupla. Primeiro, o desejo de alcançar o céu por conta própria, tentando tomar o lugar de Deus. Segundo, o medo de se espalhar, uma desobediência direta à ordem divina dada a Adão e a Noé de encher a terra. Eles queriam união, sim, mas uma união forjada por eles mesmos para a glória deles mesmos. A construção começou. Tijolo por tijolo, a torre subia, um monumento ao orgulho e à engenhosidade humana. Era o auge da colaboração. Cada ordem era entendida, cada tarefa executada em sincronia perfeita. Babel e sua torre eram o símbolo da autossuficiência. Eles não precisavam de Deus. Seriam seus próprios deuses, com um nome famoso e um destino sob seu controle. Mas o Criador não estava indiferente. O texto bíblico usa uma linguagem cheia de ironia. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Pense nisso. A torre que deveria tocar os céus era tão pequena que Deus precisou descer para conseguir vê-la. E o que ele viu não foi uma ameaça ao seu poder, mas um caminho perigoso que a humanidade estava trilhando. Deus observa. Eles são um só povo e falam uma só língua. Isso é apenas o começo do que farão. Agora, nada do que eles planejarem fazer será impossível. Isso não é um lamento sobre o potencial humano, mas um diagnóstico de sua inclinação. A união sem Deus não leva à harmonia, mas a uma arrogância sem limites. Uma humanidade unida na rebeldia seria capaz de qualquer mal. A solução de Deus não foi um raio ou um terremoto. Foi algo bem mais sutil e profundo. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais um ao outro. Imagine a cena. Num momento, um engenheiro grita por mais betume, e no instante seguinte, suas palavras soam como barulho para o operário ao lado. O operário responde em sua nova língua, e a confusão só aumenta. A cooperação vira frustração. A confiança se transforma em suspeita. O som da construção é substituído pelo caos de vozes que não se conectam mais. O projeto que deveria uni-los se tornou a causa da sua separação. A comunicação, a base de tudo, foi destruída. Eles queriam fazer um nome para si e evitar serem espalhados, mas o resultado foi exatamente o oposto.
o esquecimento e a dispersão por toda a face da terra. A torre inacabada ficou ali, como um esqueleto no horizonte, um lembrete eterno da loucura do orgulho. E a cidade ganhou o nome de Babel, que em hebraico soa como confundir, pois foi ali que tudo foi confundido. Ur dos Caldeus não era uma cidadezinha qualquer. Localizada na antiga Suméria, no que hoje é o sul do Iraque, era uma das metrópoles mais sofisticadas do mundo, um centro pulsante de comércio, cultura e, claro, religião. Suas ruínas revelam um impressionante zigurate, um templo em forma de torre, dedicado ao deus Luanana, a principal divindade da cidade. Em outras palavras, Abrão, filho de Terá, nasceu e cresceu numa Babel em miniatura, uma sociedade idólatra, onde os homens, de novo, construíam torres para seus próprios deuses. A própria família de Abrão, incluindo seu pai, estava mergulhada nessa cultura, como a Bíblia confirma mais tarde. É nesse cenário, um mundo que era herdeiro direto da confusão de Babel, que o silêncio de Deus é quebrado de forma espetacular. O contraste é total. Em Babel, os homens disseram: "Vamos subir aos céus." Em Ur, Deus desce e diz a um homem: "Saia." O Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei." Esse é o ponto de virada de toda a história. A resposta de Deus à arrogância coletiva de Babel não foi outra punição, mas um chamado individual à fé. Em Babel, os homens buscaram segurança na união e na fama. Deus pediu a Abrão que abandonasse toda a sua segurança: terra, cultura e família. Em Babel, eles queriam fazer um nome para si mesmos. Deus prometeu a Abrão: "Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, tornarei o seu nome grande, e você será uma bênção." A obediência de Abrão foi o antídoto para a rebelião de Babel. Ele não discutiu, não negociou, não construiu uma torre para se proteger. Ele simplesmente obedeceu e partiu. A jornada de um homem solitário confiando numa promessa era o começo da cura para a divisão do mundo. A jornada de Babel a Abraão é, no fundo, a história de dois projetos opostos. De um lado, o projeto humano em Babel: unidade pela força, segurança por muralhas, glória por um nome famoso. O resultado: divisão, confusão e dispersão. Do outro lado, o projeto divino em Abraão: unidade pela fé, segurança numa promessa, glória pelo nome que Deus dá. O resultado: uma bênção para todas as famílias da terra. A conexão secreta entre a Torre de Babel e a família de Abraão não é só uma linha numa genealogia. É uma conexão teológica profunda. A divisão em Babel foi o problema para o qual Abraão e seus descendentes se tornaram o início da solução divina. A torre representou o esforço da humanidade para se salvar por conta própria, um caminho que sempre leva à ruína. O chamado de Abrão representou o início do caminho da graça, onde Deus escolhe e chama uma pessoa para iniciar um plano que alcançaria o mundo inteiro. A dispersão que começou em Sinar encontraria sua reversão séculos mais tarde, no dia de Pentecostes, quando pessoas de todas as nações ouviriam as boas novas, cada uma em sua própria língua. Essa história nos mostra que, mesmo nos momentos de maior caos, Deus está trabalhando em silêncio, tecendo o fio de sua promessa, e nos ensina uma verdade poderosa. Não são os grandes impérios ou as torres que tocam o céu que mudam o mundo. É a fé obediente de uma única pessoa, respondendo ao chamado de Deus, que pode alterar para sempre o curso da história. Se você gostou, curta, inscreva-se no canal e comente amém. Ative o sino de notificações para ficar por dentro de novos conteúdos. E no próximo episódio, não perca o chamado de Abraão. Compartilhe o vídeo com quem precisa escutar a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.